tudo bem com você? Sou Carol Veiga. Seja bem-vindo ao nosso canal. Esse canal foi feito para você, aposentado ou pensionista do INSS, que precisa estar bem informado sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios e às notícias do INSS. Estamos aqui para trazer sempre notícias atualizadas e gratuitas para você. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre INSS. Regra para revisão de pensão por morte é alterada. E falaremos também: STF vai analisar a revisão da vida toda do INSS no início de junho. E também falaremos sobre como conseguir o auxílio-doença sem passar por perícia médica do INSS. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Somente assim você receberá informações gratuitas e atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Comente aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos lá? INSS. Regra para a revisão de pensão por morte é alterada. Confira a nova instrução do Instituto para este tipo de pedido. O INSS estipulou mudanças em relação aos pedidos de revisão de pensão por morte. Na Instrução Normativa 117, foram estabelecidos novos requisitos e critérios administrativos para o pagamento das diferenças financeiras que possam resultar dessa revisão do pedido. Ou seja, a revisão da pensão por morte pode ser solicitada, mas unicamente para aumentar a renda mensal da pensão e não do benefício originário. Os beneficiários da pensão por morte não estão aptos a receber diferenças de valores que sejam anteriores ao falecimento do titular segurado. Antes dessa nova instrução, o beneficiário da pensão poderia receber, caso houvesse a revisão, a diferença de valor derivada tanto da pensão quanto do período de aposentadoria do segurado. Caso o INSS não acerte os valores da revisão, poderá ser solicitado por via judicial. Fonte: contábeis. Vamos para o nosso segundo assunto. STF vai analisar a revisão da vida toda do INSS no início de junho. Se julgado procedente, contribuições feitas antes de 1994 poderão ser calculadas nas aposentadorias. O STF pautou para o início de junho o julgamento sobre a revisão de aposentadorias de trabalhadores ativos antes de 1994, chamado de revisão da vida toda. A análise da Corte acontecerá entre os dias 4 e 11 do próximo mês. A medida prevê alteração do cálculo de aposentadoria para trabalhadores que contribuem com o INSS antes da efetivação do Plano Real. Atualmente, a aposentadoria é computada a partir dos valores pagos à Previdência após 1994, sem contabilizar as contribuições em moedas anteriores. Essa ação beneficia quem tinha bons salários antes de 1994 e, consequentemente, fazia contribuições maiores ao INSS e que, se computadas no cálculo para a aposentadoria, farão a diferença no cálculo do valor. O prazo para pedir a revisão é de até 10 anos, ou seja, se o segurado se aposentou em 2010, ele se expira este ano. Por isso, é importante ingressar com a ação na Justiça o mais rápido possível para conseguir ter o seu direito julgado de acordo com a decisão da Corte Superior, explica o advogado especialista em direito previdenciário, João Badari. No começo do mês, a Procuradoria-Geral da República, PGR, apresentou parecer favorável à medida. Badari vê a análise da PGR como ponto de partida para a possível aprovação no STF e a manutenção dos direitos dos aposentados. O recente parecer favorável da PGR foi um passo muito importante para o reconhecimento do direito dos aposentados. A tendência é que os ministros do Supremo sigam o mesmo entendimento, que está em consonância com o STJ e os tribunais federais brasileiros, que já reconheceram que o INSS deve considerar todas as contribuições previdenciárias que o segurado fez à Previdência Social antes de 1994. O Supremo também deve definir se será aplicado a regra de transição, aprovada pela reforma da Previdência em 2019. João Badari afirma esperar que a Corte não aplique uma regra prejudicial para previdenciários, como a redução dos valores da aposentadoria. Afinal, regras de transição sempre devem beneficiar, jamais prejudicar. Enxergo a revisão da vida toda como a mais importante revisão de aposentadoria desde a negativa da desaposentação. Espero que o STF traga justiça aos aposentados que foram prejudicados, pontua o advogado. Fonte: IG Economia.
Vamos ao nosso terceiro assunto do dia. Como conseguir o auxílio-doença sem passar por perícia médica do INSS? O auxílio só pode ser pago por 3 meses sem a perícia médica. Porém, caso a incapacidade persista, é possível entrar com outro pedido. Para conceder o auxílio-doença, o INSS continua aceitando a apresentação de atestado médico para substituir a perícia médica presencial de segurados incapacitados, total ou temporariamente, para afastamento do trabalho por mais de 15 dias. Agora, diferente do ano passado, o auxílio por incapacidade temporária, conhecido como o antigo auxílio-doença, será pago no valor integral a que o segurado tem direito e não será mais a antecipação de um salário mínimo. De acordo com as novas regras, para conseguir o benefício sem precisar ir à agência do INSS, o segurado precisa enviar não só o atestado médico pelo site ou aplicativo Meu INSS, também é necessário anexar a documentação complementar sobre a doença que o incapacita de trabalhar. Além disso, a liberação sem perícia apenas acontece quando não for possível fazer o exame presencial. O auxílio só pode ser pago por 3 meses sem a perícia médica e não há possibilidade de prorrogação. Porém, caso a incapacidade persista após esse prazo, é possível entrar com outro pedido, anexando a documentação médica atualizada. Como fazer o pedido? Desde maio, os segurados que estão na fila de espera podem optar pela perícia documental por meio do Meu INSS. Faça login e senha. Caso não tenha cadastro, será preciso criar um. Na faixa azul, em cima, clique em Serviços. Após isso, vá em Benefícios, em Auxílio-doença e, em seguida, em Agendar perícia. Agora clique em Perícia Inicial e siga as demais orientações do portal. Os documentos necessários para entrar com o pedido são os seguintes: laudos, relatórios, atestado médico, público ou particular, exames e outros documentos que comprovem a doença informada. O que deve conter no atestado médico? No atestado médico, devem constar as seguintes informações: data estimada do início dos sintomas da doença, acompanhado da declaração de responsabilidade quanto à sua veracidade, redação legível e sem rasuras, assinatura e identificação do profissional que o emitiu, com registro do CRM, Conselho Regional de Medicina, ou Registro Único do Ministério da Saúde, RMS. Informações sobre a doença, preferencialmente com a Classificação Internacional de Doenças, CID, período estimado de repouso necessário. Importante: quem não tiver o auxílio aprovado pela análise documental será convocado para uma perícia e terá 7 dias para entrar em contato e marcar o exame. Quem tem direito ao auxílio-doença? O auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-doença é direito dos segurados do INSS que estão incapacitados total e temporariamente para o trabalho por mais de 15 dias. Esses 15 dias podem ser seguidos ou não contínuos durante um período de 60 dias. Os primeiros 15 dias de afastamento são pagos pelo patrão. O INSS passa a pagar o benefício somente depois de feita a perícia médica. Fonte: Edital Concursos. E então, o que você achou deste conteúdo? Espero que você tenha gostado. Para mais notícias como estas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você fica por dentro de todas as notícias que trouxermos aqui no canal. Obrigada e até logo!